Luigi Francescone, Daniel Berg e Gunnar Wigren eram maçons? Sim. Essas três pessoas que eu citei aqui eram maçons e estudaram teologia em um seminário da maçonaria dos Estados Unidos. Tem pessoas nessa rede social tentando desconstruir as informações, tentando fazer cair em descrédito as informações que eu venho passando nos meus vídeos. Essas pessoas ganharam dinheiro da CCB do Brás para me desmentir na internet. Mas só que eu tenho documentos históricos. Eu tenho um grande acervo de documentos que falam sobre esses missionários que vieram junto com Luigi Francescone para o Brasil. Eles, tanto Luigi Francescone como Daniel Berg e Gunnar Wigren foram financiados pela maçonaria. Foi a maçonaria que deu dinheiro para eles vir ao Brasil fundar essas igrejas. Quando aconteceu o avivamento na Rua Azusa em 1906, a maçonaria dos Estados Unidos escolheu alguns pastores e missionários para usar eles para espalhar o falso pentecostalismo. Por que isso tudo? Por quê? Porque naquela época a maçonaria estava em guerra com a Igreja Católica. A maçonaria viu em Luigi Francescone e naqueles pastores missionários lá da Rua Azusa uma oportunidade de se vingar da católica. Deu certo, né? Tem pessoas aí gravando um vídeo falando assim, se dizendo ser professor de teologia. Eu investiguei e descobri que Daniel Berg e Gunnar Wigren não eram maçons. Não eram maçons. Não eram maçons. Eu nem preciso apresentar documentos aqui para provar que eles eram maçons. Basta você ir na barra de pesquisa do Google, digitar lá maçons Daniel Berg e Gunnar Wigren. Luigi Francescone, foi difícil descobrir que ele era um maçom porque ele resolveu manter a sua filiação em segredo. Na época de Luigi Francescone nos Estados Unidos, todos os pastores, olha, presta atenção no que eu vou falar, todos os pastores, missionários, espíritas e até alguns católicos eram maçons. Segundo alguns documentos que eu consegui, até a elite de ricos da cidade, todos eram maçons. Tem um templo em Chicago da maçonaria que Luigi Francescone, Daniel Berg e Gunnar Wigren frequentava 3 vezes
por semana. A maçonaria dos Estados Unidos ensinou um dialeto para Luigi Franciscuni. A verdade, quando chega, meus queridos, incomoda muita gente. Inclusive, um mosquito aqui. Inclusive vieram pedir para mim, vieram pessoas que gostam de Luigi Franciscuni, vieram pedir para mim retirar os vídeos que eu falo que ele era maçom. Falaram para mim assim, irmão Rafael, Luigi Franciscuni era um homem idôneo, um legítimo servo de Deus. Ele não era maçom. Vou colocar os vídeos aqui da família de Luigi Franciscuni falando se ele era a família dele, os filhos e netos. Um filho dele, por exemplo, fala num vídeo aqui que eu tenho: meu pai era maçom. Meu pai era maçom. Eu fiquei 25 anos na maçonaria e meu pai 20. Meu pai era maçom. Meu pai trabalhou para a maçonaria. Meu pai era um pedreiro da maçonaria. Meu pai nunca saiu da Itália para fundar igreja nenhuma. Tenho diversos vídeos. Só um minutinho, gente, para eu ver. O fato de Luigi Franciscuni, é o nome verdadeiro dele, ter sido um maçom, não me abate. A minha indignação é porque a CCB escondeu esse fato. Se a CCB tivesse sido transparente, assim, tivesse falado a verdade sobre o início da sua igreja em solo brasileiro, quem foi o seu fundador, Luigi Franciscuni, se ela chegasse aqui e falar, começar a falar no seu histórico lá, a sua irmandade, Deus usou de um dos seus servos para trazer essa doutrina para nós, né? Essa doutrina. Antes dele fundar a CCB, ele era maçom. Ele era um maçom. Ele era católico. Depois ele foi para os Estados Unidos. Lá ele fez amizade com 2 pastores maçons. Os maçons ajudaram ele a conseguir emprego em lojas da maçonaria, em reformas de templos maçônicos, cemitério maçônico, hospital mantido pela maçonaria. Então, se ela tivesse falado tudo isso aí, meus queridos, eu não teria o trabalho de hoje combater as mentiras desse sistema religioso. Muita gente, tem muitos canais aí de defensores da CCB me apelidando de oportunista, falando que eu sou oportunista, que eu falto com a verdade nos meus vídeos, meus queridos. Vocês acham que eu ia colocar, que eu ia arriscar a credibilidade desse canal, um trabalho de 5 anos? Eu ia arriscar chegar aqui, falar uma coisa por achismo, usando o achismo? Eu tenho documentos, inclusive muita gente fala assim: por que você não divulga? Então, porque tem direitos autorais. Tem direitos autorais. Os vídeos que eu tenho aqui, eles não podem, eles estão restritos ao nosso país. Eu acho que eu nem consigo enviar um vídeo desse para essa rede social aqui em cima. E também não vai adiantar nada. Vai adiantar alguma coisa eu divulgar esses vídeos? Vai adiantar o quê? Vocês escutando da própria boca dos familiares de Luigi Franciscuni que ele e todos os pastores que viajou com ele e os homens, os pentecostais dos Estados Unidos, todos eram maçons. Isso aí vai adiantar o quê? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Eu gravei um vídeo
tempos atrás, assim, ó. Luigi Franciscon tinha uma televisão, fiz uma denúncia. Luigi Franciscon, ele tinha uma televisão, mas assistia escondido para não escandalizar a obra. Enviei esse vídeo para essa rede social, aí choveu comentário falando assim: você tá louco, irmão Rafael? Você tá louco? Luigi Franciscon nunca teve televisão, aquilo lá era um legítimo servo de Deus. Isso aí é calúnia, você tem como provar? Falei, tenho. Aí peguei uma foto, consegui a foto de Luigi Franciscon na sala da casa dele, assistindo televisão. Publiquei nessa rede social. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Isso aí não... Foi a mesma coisa que nada. Então, se eu colocar foto de Luigi Franciscon, foto ou vídeo dele em um templo da maçonaria de Chicago para vocês aqui, vai adiantar alguma coisa? Eu não trabalho com a mentira nos meus vídeos. Eu não trabalho com a mentira. Só verdade. Aqui é só verdade. Eu falei tempos atrás. Quando eu falo um assunto aqui, faço uma denúncia, é porque eu tive acesso a documentos de investigação. Tive acesso. É claro que esses documentos eu não vou divulgar, não preciso divulgar nada. Eu não preciso. Porque eu também não cito o nome de ninguém aqui. Luigi Franciscon, ele era uma figura pública. Ele foi o ícone do pentecostalismo. Ele, Daniel Berg, com Navigren. Luigi Franciscon. Luigi Franciscon era maçom. Daniel Berg Gunnar Vigren também. Charles Fox Parham, o homem que criou o pentecostalismo americano, o pentecostalismo que deu início a essas instituições religiosas que existem hoje. Então, o Charles Fox Parham, ele era maçom, pedófilo, estuprador, ladrão, mentiroso, vigarista, o Charles Fox Parham. Luigi Franciscon foi pastor. Luigi Franciscon foi um criminoso de guerra, pastor pentecostal, membro da maçonaria dos Estados Unidos, pedreiro. Esses dois aí, o Daniel Berg e Gunnar Vigren, eles eram maçons. E eles não vieram para o Brasil com pouco dinheiro, não. Ok? E eles só conseguiram. O Daniel Berg e Gunnar Vigren só conseguiram local para ficar aqui porque o pastor que recebeu eles era maçom também. Meus queridos, quando Luigi Franciscon chegou nos Estados Unidos, ele era católico, né? Depois de servir ao exército lá e ganhar dinheiro matando pessoas inocentes, ele juntou a grana lá, os mais de 3 anos que ele ficou no exército da Hungria. Aí ele migrou para os Estados Unidos. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele era católico, não tinha fundado nenhuma denominação ainda. O pentecostalismo já existia. Essas igrejas pentecostais que tem aqui no Brasil já existia lá há mais de 60 anos. A congregação cristã aqui do Brasil já existia lá. A congregação cristã, essa fundada em 1910, já existia nos Estados Unidos. Luigi Franciscon sendo católico, hein? A sorte dele foi que a maçonaria, os dois pastores dos Estados Unidos ajudaram ele a conseguir o seu primeiro emprego.
Senão ele tinha morrido de fome lá. E quando ele chegou nos Estados Unidos, todos os pentecostais daquela época, pastores, missionários, todos eram maçons. Porque a maçonaria, naquela época, era como uma mãe para as pessoas daquele país. A maçonaria, ela dava emprego, moradia. Tem um hospital lá mantido pela maçonaria, onde que Luiz de Franciscon trabalhou. Ela mantinha esse hospital para... Eu não tenho nada contra a maçonaria. Eu falo dela porque, infelizmente, faz parte do histórico do fundador dessa igreja. E, meus queridos, foi difícil descobrir a verdadeira trajetória de Luiz de Franciscon. Foi difícil. Luiz de Franciscon, ele foi batizado por um pastor maçom, doutrinado por um pastor maçom. Algumas igrejas que ele fundou foi com a ajuda da maçonaria. Eu falo isso com convicção. Não fui eu que criei essa história. Não fui eu. Muita gente pode pensar, irmão Rafael, você está contando isso aí para você quer se vingar da CCB. Não. Aliás, essa informação veio por acaso para mim. Veio por acaso. Um dia eu vou contar para vocês como que foi. E, antigamente, quando eu criei esse canal, eu sabia que Luiz de Franciscon viajava com maçons, com pastores maçons, foi batizado por maçons. Mas assim, eu suspeitava que ele era um maçom, mas não tinha certeza. Hoje eu tenho. Por quê? Porque eu tenho documentos, vídeos. Eu tenho mais de 5 vídeos de familiares dele falando que ele era um maçom. Grau 18. As pessoas que estão combatendo as minhas denúncias sobre isso correm o risco de passar vergonha a qualquer momento. Que um dia que eu acordar estressado, eu pego esses vídeos aqui, publico no meu blog e deixo um link para mandar de assistir. Já me aconteceu isso. Porque tem alguns vídeos aqui, quando eu coloco no computador para assistir, começa a escutar os filhos de Franciscon falando, meu pai, ele fala assim no vídeo, meu pai nunca saiu da Itália para fundar igreja nenhuma. Quando ele saiu dos Estados Unidos, ele era católico. Aí chegando nos Estados Unidos que ele começou a se envolver com pentecostalismo, maçonaria, fazer curso de idioma com os maçons, curso de teologia em um seminário maçônico. E meus queridos, outra coisa muito importante que eu gostaria de deixar registrado aqui nesse vídeo, que eu descobri recentemente. Isso aí me causou uma tristeza muito grande. Eu descobri que o pai de Luiz de Franciscon era maçom. O seu pai, o seu filho, o seu neto, os seus irmãos, todos os homens da família dele pertenciam ao rito escocês dos Estados Unidos. É uma pena, né? Esses dias eu estava com vontade de gravar um vídeo falando assim, com o título assim: quando eu estava na CCB, eu era um maçom e nem sabia. Meus queridos, esses dias eu tive um princípio de depressão. Sabe o que aconteceu? Eu coloquei no meu computador
alguns vídeos de familiares de Luigi Franciscon contando a verdadeira trajetória de vida dele. Você chora ouvindo. Se vocês ouvir, a Irmandade vai chorar. Vocês vão se sentir, olha, enganado. Nós fomos enganados. Luigi Franciscon não era servo de Deus, ele era servo da maçonaria. Tudo que ele fazia é na maçonaria. Curso de idiomas, estudou um dialeto, os maçons ensinaram um dialeto para ele, língua inglesa, ajudar ele a se estabelecer em solo americano. Ele fez curso de idiomas, curso de teologia, uma coisa que a CCB proíbe nós, né, de fazer, não sei agora, mas proibia. Fez curso de teologia, Mas, por isso que aquele homem entendia da Bíblia. Não é revelação, não. Esse dia me deu um negócio ruim aqui, quando eu assisti alguns vídeos de familiares dele. Eu também consegui um vídeo aí. Esse eu não vou falar. Vou falar pra vocês. É revoltante. Na história da CCB, Deus... Inclusive, se você acessar o site oficial da CCB e procurar lá início dessa igreja no Brasil, vai se deparar com uma grande mentira. Eles continuam com a mentira. Eles falam assim, ó, como essa obra se iniciou? Deus mandou um dos seus servos sair da Itália, vir ao Brasil trazer a graça para nós. Mentirosos. Luigi Franciscon veio a serviço da maçonaria. Ficou rico. Olha que triste, Luigi Franciscon ficou rico às custas da nossa fé. Enquanto nós, Irmandade, tínhamos que guardar as doutrinas dessa igreja, suportar esse ministério corrupto, hipócrita. Nós tínhamos que se sacrificar para permanecer firme nessa igreja. O Luigi Franciscon estava lá nos Estados Unidos. Um detalhe que eu vou contar aqui. Em frente de uma televisão, na sala da sua casa, participava de excursão para frequentar templos da maçonaria. Eu tenho foto de tudo. O que eu fiz com esse material? Criei uma pasta, nomeei tudo ali, dá 1 terabyte de arquivo, dá 1 terabyte. Deixa isso aí quieto. Quando eu descobri que Luigi Franciscon era um maçom, o que eu fiz? Comecei a analisar os documentos, falo sobre isso, ouvi, assisti os vídeos da família deles, as pessoas que conheci esse homem falando, aí investigava, por exemplo, nos vídeos lá fala do Templo de Chicago, onde Luigi Franciscon trabalhou. O Templo de Chicago, para quem não sabe, é um templo maçônico, é o edifício mais alto de Chicago. Você pode ir no Google e pesquisar isso tudo que eu estou falando. Aí eu comecei a investigar, manda e-mail aqui, telefona lá. Então esse homem não era crente, esse homem não era de Deus, ele era do... os hinos que a CCB usa, os hinos, hoje, se eu não me engano, tem 500, né, no cenário, todos eles foram criados por compositores maçons. Quem trouxe esses hinos para o Brasil foi o maçom Luigi Franciscon. Eu nem ia responder para essas pessoas que estão tentando
estão lutando contra o canal Atalaia. Nem ia responder. Aí Deus me trouxe em mente, fala, avisa para a Irmandade que eles estão seguindo, eles não estão seguindo o homem de Nazaré, eles estão seguindo o homem do ocultismo. Luiz de Franciscão frequentava as reuniões solenes 3 vezes por semana. Aqui no Brasil, os cultos da CCB não é 3 vezes por semana. Olha como as coisas batem. Aqui no Brasil não é 3 vezes por semana. A maioria das denominações é 3 vezes por semana. Aqui no interior é terça, sábado e domingo. Então, lá nos Estados Unidos, nos templos maçônicos que Luiz de Francisco frequentava, era esse calendário. 3 vezes por semana. Não adianta, meus queridos, eles combater o canal Atalaia. Okay? A verdade prevalece. Eu tive contato com maçons, com vários maçons, lá dos Estados Unidos. Eu tive contato. E não vou falar como não. Ó, essa documentação, esse documento histórico, esse acervo que eu tenho aqui, quando estiver perto de eu morrer, quando eu estiver perto de eu deixar esse mundo, eu publico ele. Eu publico ele num site meu. Por enquanto não. Okay? Isso aí vai tirar muita gente da igreja, vai tirar a Irmandade. A Irmandade já está desanimada nesse caminho. Depois de assistir os vídeos e acessar a documentação que eu tenho aqui, você não vai querer mais nem chegar no portão dessa igreja. Luigi Franciscone, Daniel Berg, Gunnar Vigren, Daniel Luigi Franciscone, Daniel Luigi Franciscone Júnior, e os irmãos de Luigi Franciscone, o seu pai, os pastores, missionários e religiosos dos Estados Unidos, os ricos, os pobres, os pretos, os brancos, toda elite dos Estados Unidos pertencia à maçonaria. Todos. A maçonaria era, assim, com todo respeito, parecia um clube, né? Assim, acessando o documento, eu percebi que o povo gostava muito de frequentar aquele ambiente. Não sei o que tinha lá. Eu nunca entrei num templo maçônico. Não sei o que tinha lá. Luigi Franciscon só veio ao Brasil porque recebeu dinheiro. Ó, para fechar esse vídeo, tenho menos de 1 minuto para falar. Por causa de uma guerra da maçonaria com a Igreja Católica, hoje nós temos a Igreja Congregação Cristã e mais 30 milhões de denominações, todas fundadas por pastores ou missionários maçons. E esse é um fato que a maçonaria não quer que vocês saibam. Por quê? Por causa do preconceito. Muita gente tem preconceito com a maçonaria. Eu conversando com alguns maçons, eles falaram que os religiosos de hoje não conhecem a verdadeira história da sua denominação. Porque se soubesse, respeitaria os maçons, porque foram eles que ajudaram a essas igrejas a se instalar no Brasil e em várias partes do mundo. Essa é a palavra de Deus? Não. Do maçom Luigi
Francescone. Shalom.